Olha só, o que eu quero falar hoje sobre a parte teórica de animação para essa segunda entrega nossa de ciclos, né? A gente tem uma entrega agora que são ações de interação e ações de ataque, defesa, morte, né? E porque a gente tem uma série de ciclos para resolver, eu queria deixar uma aula teórica mais ou menos resolvida para na próxima semana a gente concentrar na avaliação dos ciclos de novo, fazer mais uma maratona de olha ciclo e avalia, tá? Então, o que acontece é que eu já falei isso algumas vezes com vocês esse semestre, nas aulas presenciais. A gente tem uma situação em jogo onde a posição inicial de um personagem, né, a posição inicial do personagem para a gente ela tem que ser já meio caminho para antecipação do golpe. Então assim, isso quer dizer que quando a gente está fazendo um personagem jogável, ele tem que estar já levemente comprimido, ou seja, já tem que ter um squash nele, né? Ele não pode gastar muito tempo até o acting dele. Então, isso faz com que os nossos idols, as animações do player, elas tenham essa coisa do joelho já arqueado, né, da perninha dobrada. E é por onde eu começaria, na verdade, a animação de atuação do nosso personagem. Assim, é pensar que ele já está antecipado, ou seja, ele já está no espaço, ou seja, eu já criar um idol que é meio do caminho para a situação, tá? Como a gente sabe, o player ele não espera muito tempo para ver se o input entrou. Então, a gente talvez tenha só 3 ou 4 frames de antecipação. Então, entre o personagem... eu vou fazer uma anteninha nele. É bom ter alguma coisa para follow. Então, pensando nesse tempo aqui, então minha antecipação máxima, ou seja, o momento máximo aonde o personagem recua para dar o golpe, por exemplo, né, para executar a ação, seria algo em torno de 3 frames de espaço, assim, considerando que eu estou animando a 24 quadros por segundo, né? Com 60 quadros dá para 16 quadros, né? Um décimo. Fazer um pouquinho mais. Um pouquinho mais aberto assim. Então assim, eu estou marcando essa antecipação aqui, ó. Pensando nisso, assim, ela gasta 3 quadros só para poder chegar aqui, entendeu? Então, é isso aqui, tá? Então, esse é o primeiro ponto, assim. Eu tô marcando isso até antes mesmo de marcar para onde que eu quero ir, tá? Para onde que eu quero ir, porque considerando que eu vou dar um soco, né, que eu vou dar, tipo, eu tô fazendo um golpe aqui, é interessante pensar que o arco desse golpe, ele vai ser desse momento mais antecipado para o momento mais extremo, né?
Então, se eu fosse criar uma sequência de ação, eu vou realmente pensar assim, tipo, onde o personagem começa e onde o personagem termina. Essas são as poses que eu estou pensando primeiro. Mas eu gosto de marcar antecipação antes de fazer o extremo final para ter uma visão melhor da trajetória que o golpe vai dar. Mas isso é muito preferência, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer é pensar na inversão do arco. Ou seja, se eu fiz um arco de antecipação para dentro, né, o meu arco de ação vai ser para fora, né? Então eu vou pensar no, nesse arco do personagem, invertendo para dar informação visual pro player mesmo, dar staging para coisa, né? Eu vou fazer o ombro dele um pouquinho para frente assim. E eu estou tentando manter mais ou menos a posição das pernas, tá? Tô tentando manter mais ou menos aqui. Eu vou tentar não fazer ele sair tanto do lugar, né? Para ter uma certa firmeza aqui. Se você desloca ele no espaço, você também está deslocando uma série de outras informações. E é muito comum em jogo eu ter um limite já da área de atuação que tem a ver com o espaço de colisão, o espaço de interação do personagem. Eu vou manter esse braço fechadinho aqui, ó. Ou eu vou fazer ele com para trás. Se for para trás, eu vou querer ele bem vigoroso. Tá. E aí o que acontece? É muito abrir a guarda. É a vida. Se você mandar seu super nesse frame, ele pode resistir. Mas se você mandar nesse frame aqui, já era, meu amigo. Se você mandar o super no golpe dele e ele não tiver atingido você, ele vai tomar o super todinho. Eu vou fazer 9. Aí acontece, do mesmo jeito que eu faço a antecipação logo colado com essa preparação, eu quero fazer o overlapping colado com o frame que eu quero final. Então, o que acontece? Se esse é meu frame final, o meu frame anterior, ele é na verdade um pouco mais instalado. Ou seja, eu tenho um frame que é tudo isso que eu fiz, mais exagerado ainda. Ou seja, eu quero passar do ponto. Então, isso aqui que eu estou fazendo agora, que é o passar do ponto, é o overlapping. Aqui eu vou puxar a anteninha dele que está vindo para trás, aqui eu já vou fazer ela invertendo. Ou seja, ele já freou e a anteninha já está virando. Então aqui já é o overlapping da anteninha também. Isso aqui é bem útil para o jogo. Esse estalo, tá vendo? Esse estalo aqui, ele é importante. Aqui você pode forçar stretch, né? Você pode forçar a coisa toda.
Aí, a minha tendência é voltar pro, pra minha pose inicial, né? E aqui tá 9, 11, 5. Aqui no meio, eu vou marcar o que, que é o follow do personagem e o que, que vai ser o peso dessa coisa. Ou seja, meu personagem ele tá vindo para cá, né? Ou seja, ele está direcionando para frente, só que o tronco dele, o tronco dele vai primeiro que o resto. Então a mão dele vai bater com atraso em relação. A anteninha fica para trás. Opa, eu tô perdendo as falas. Vai mexer com atraso. E o braço também, ou seja, ele vai levar primeiro o ombro, depois o braço, depois o antebraço e depois a mão. Ou seja, ele vai puxar o braço, né? Ou seja, a tendência do braço é ficar onde estava. Pode entrar, não há demais. Aqui, na verdade, se eu quiser fazer um mega stretch, se eu quiser fazer tipo. Opa. Se eu quiser fazer um mega stretch assim, eu posso. Aqui a guarda dele ainda está fechada. Aqui, ó. Na hora que ele voltar, vai acontecer um negócio parecido de acomodação. Aqui eu quero o intermeio, ou seja, na hora que ele estiver voltando, na hora que o personagem estiver voltando, o corpo está indo primeiro e o braço ele está indo atrasado. Então meu braço ele ainda está no golpe aqui. E a tendência da anteninha é ficar onde estava ali. Então, aqui ó, o que vai acontecer? Antes dele parar, ele vai ter um overlapping também, ou seja, ele vai achatar mais. Você observa que eu estou sempre pensando no peso do quadril, ó, eu estou sempre pensando aonde o quadril está, aonde que a curva está, né? Então eu estou sempre levando em conta para onde que o follow está indo, né? Aqui eu quero a mão um pouquinho. Então ele vai fechar um pouco mais. Eu quero ele um pouco mais espremido aqui. Um pouco mais espremido aqui. Dá pra fazer stretch em tudo. Eu posso esticar isso aqui igual uma borracha. Eu não estou esticando muito por causa dos limites que vocês têm com o modelo 3D. Então eu estou evitando alguns exageros aqui. é, por enquanto, por enquanto, porque eu sei que no boneco talvez seu rig não comporte isso, né?
Então, eu estou levando em conta essa realidade. Ó, deixa eu fechar o tempo aqui para 30. Esse é um golpe até bem forte, tá vendo? Ele é um golpe que dá até uma pancada legal. O que eu acho que eu quero fazer aqui, ó, em termos de time, talvez acelerar esse espaço aqui, ó. Ou seja, deixar essa ida dele um pouco mais rápida. Mais tempo de botão. E talvez eu queira aumentar o tempo de volta. Então, assim, o que dá para fazer aqui em termos de acréscimo? Obviamente que eu posso deformar ele muito mais do que isso. Ou seja, tudo que eu fiz aqui com um desenho, por exemplo, daqui para cá, esse frame aqui, ó, eu vou criar um frame novo dele aqui, tipo de um layer novo aqui para mim. Tipo de um layer novo. Tipo de uma camada nova e deixa eu inserir entre esse cara aqui, ó, e esse cara aqui. Deixa eu inserir o que eu posso fazer de alteração aqui, ó. Eu posso fazer em desenho animado eu posso fazer todos os braços do movimento para trás, todas as antenas, né? Ou seja, eu posso nessa pose aqui exagerar bem mais do que o que eu estou fazendo nesse espaço aqui. Deixa eu tirar essa camada aqui que ela não me serve para nada. E deixa eu trocar isso aqui. Deixa eu apagar esse keyframe aqui e fazer essa variável aqui. Então, aqui, ó, eu vou fazer o que seria o borrão da fotografia, né, no desenho. Isso é uma coisa que desenho animado faz, que a gente chama de smear, que não rola de fazer sempre no 3D. O 3D ele não tem essa flexibilidade para fazer o tanto de exagero que eu consigo fazer no desenho animado. Assim. Eu posso mudar realmente a forma. E funciona, sabe? Tipo, então eu posso fazer deformação? Nossa, posso fazer deformação demais. Né? Só que no 3D eu não vou ter isso. Né? O que vai fazer isso no 3D são os effects. Ou seja, quando eu chegar no 3D, eu vou ter que pensar em trail,
em motion blur, ou seja, lá no motor eu vou ter que ver quais são os efeitos que eu posso colocar no meu render que vão gerar essa compensação aqui, ó. Aliás, é muito legal pesquisar por smear em animação. Deixa eu pegar aqui uma aba e colocar no topo. Tinha um blog só disso, cara, que era muito massa. Tinha um blog que era só para os caras investigando os smear de desenho animado. Agora eu não vou lembrar qual que é. Ela tem um Tumblr. Eu não sei se é esse. Não sei se era esse. Mas, enfim. Eu vou abrir aqui o. Acho que eu cliquei ali, né? Então, isso aqui que eu posso fazer em desenho animado, de exagero, de deformação, no 3D eu não tenho. Muito massa. É legal quando a gente acha umas animação tipo, de longa-metragem, né? Não, olha isso aqui. Pois é, depois dá uma investigada nisso aqui, porque é interessante. Mas eu não fiz, inicialmente, eu não fiz desse jeito. Não, usa o Smear, Diego, para fazer o que seria o efeito da fotografia, do borrão do fotográfico. Então, o Smear ele faz o que o obturador da câmera faz. Quando você tem nada em jogo, a nossa tendência é colocar um movimento muito nítido para ajudar o reflexo do player. Mas esse movimento muito nítido, ele não é realista, né? Ele não é o que nosso olho está enxergando. Nosso olho enxerga, na verdade, um borrão, né? É total o contrário da câmera lenta. O movimento ele é tão rápido que a câmera não captura ele direito, né? Ou seja, a câmera não consegue acompanhar a velocidade do que está mexendo. Bom que o Arthur explicou melhor que eu. Obrigado, Arthur. E, mas o que acontece é que esse raciocínio que eu estou usando aqui para o desenho animado, apesar de eu não ter todos os recursos que eu teria, né? Apesar de eu não ter todos os recursos que eu teria do desenho animado no 3D, o raciocínio não muda quase nada. Ou seja, eu não tenho o smear, mas eu tenho que pensar em como que esse negócio atrasa, em como que esse frame estoura, tá? Então, se eu fosse recomendar para vocês uma sequência de tratamento por player, né? Seria uma listinha assim de fazer pose inicial. Lembra que isso aqui, ó, é pensando no player, tá? Pose inicial já é metade da antecipação. Depois fazer a antecipação final.
Ou seja, fazer qual que é o acúmulo máximo dessa pose, né? Ou seja, a pose inicial e o acúmulo máximo dessa pose. Depois produzir o que é o final do seu movimento, ou seja, o que é o extremo da ação. Então você tem o extremo da ação. Depois fazer o overlap dessa ação. Né? Ou seja, depois que você fez o extremo da ação, você faz o overlap dela. O overlap ele é anterior ao extremo, tá? Ele é uma pose antes. Então você quer que o soco seja aqui, mas na verdade ele vem até aqui, ó. E, e aí depois é que você vai fazer as poses que vão fazer a emenda, né? Então você tem que pensar no retorno, a pose inicial com frequência, porque geralmente ciclo de animação, né, retorno à pose inicial. Depois você vai fazer como que uma pose emenda para outra. Quando você estiver fazendo a emenda, ou seja, quando você estiver fazendo essa pose aqui e quando estiver fazendo essa pose de retorno, você tem que pensar nos follows. Então, eu vou chamar de ponte, tá? Eu vou chamar de ponte entre poses, né? Que não é um intermeio, é um breakdown, tá? É um frame de quebra, né? Então isso aqui na verdade é um breakdown. Então a gente vai escrever aqui breakdown, que eu acho que fica melhor. Breakdown. E lembrar do follow, tá? Coincide, total. Overlap. Total overlap. Porque na verdade, você tem que dar uma margem pro player não achar que o jogo está sendo injusto. Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Eu tenho uma outra cor aqui, tem. Deixa eu pegar essa camada aqui, ó. Se a gente for pensar no hitbox de um personagem de jogo, né, o hitbox para dano, o hitbox para dano, ou seja, para o dano que ele vai tomar, é interno e menor que o personagem. Então, e com frequência ele nem tem nas pernas, tá? Com frequência o hitbox para dano de personagem não existe nas pernas. Mas ele é menor porque o player, ele não. Se uma coisa passar aqui do lado da cabeça do player, ele vai falar assim: ah, não pegou não. Então você tem que ser injusto. O hitbox dos golpes que você dá, ou seja, das porradas que você dá, ela é maior do que a área que você está usando para bater. Porque o negócio passou triscando. O player falou: não, acertou, pegou, que história é essa? Né? E meio que o hitbox, ele tem que acompanhar o personagem, né? Ou seja, esses box de hit, eles têm que acompanhar o personagem. Então eu tenho num personagem, na hora que ele chega no overlap, né? Na hora que chega no overlap, essa área de dano que ele causa, né? Tá mais próxima da área real de dano, né? Tá mais próxima da área real de dano do que o player imagina. Porque o player acha que isso aqui bate até aqui. O player não acha que esse golpe termina aqui, ele acha que o golpe dura mais. Então, provavelmente seu overlapping é o que explica melhor pro player aonde que ele realmente está acertando o soco. Aonde que realmente está pegando, entendeu? Né? Ou seja, aonde que está o hitbox de verdade do personagem.
E tem um outro colisor, né? Vocês sabem que o colisor de cenário ainda é um outro colisor. Ou seja, o que faz o personagem colidir com o cenário é uma caixa externa que carrega tudo do personagem. Então, o seu character controller, uma área de colisão entre paredes e cenário, né, chão, essas coisas. O seu player está dentro desse, desse, desse character controller e o seu colisor está dentro do bone do personagem. Ou seja, se você faz o character controller como colisor, um tiro que chegar aqui vai acertar seu personagem. E seu player, por exemplo, ele acha que a antena não é área de colisão. Então, se bateu na antena, nada vai ter acontecido. Então, isso é algo que a gente tem que pensar na hora que está fazendo o, o processo de personagem, né? E que em jogo às vezes atrapalha um pouco nossa compreensão. Em jogo 2D, esse limite aqui, ó, ele é dado pra gente pelo tamanho do sprite. Então, quando a gente começa a animar em 2D, eu tenho, na verdade, já o limite que eu posso animar, que é o limite da tabela de sprite. Em 3D, esse limite não existe. Esse limite não existe. Então, eu tenho que ficar atento para não confundir esses colisores, porque senão eu faço um personagem que cai fora do cenário, né? É muito comum fazer um personagem que cai fora do cenário em 3D, porque há uma confusão entre hierarquia de colisores. Então, quando eu estiver aqui, eu quero que o colisor dele seja aqui. Ó, tem um testemunho, hein? Deixa eu ver o testemunho do Diego. Exato. Ou seja, você tem que lidar com essa hierarquia toda de quem está batendo em quem, ou seja, quem está colidindo com quem. Eu tenho minhas suspeitas, eu não fiz isso com vocês, mas eu tenho as suspeitas que criar o colisor para tomar dano do personagem podia já estar junto com o rig do personagem e já modelado no Blender. Uns cubos mesmo que segue o rig, sabe? Uns modelos bem leve, bem simples, que segue o rig. Para quando a gente chegasse lá na Unity, só qualificar eles como área de dano. E poder ter dano complexo, né? Ter diferença entre tiro na cabeça, né? Golpe no braço. Isso é uma coisa que gera um gameplay interessante. é, Você saber que tipo, você tem causa danos diferentes quando você acerta em lugares diferentes do personagem. Assim. Somente os inimigos, né? Os inimigos, eles... Você tem um conceito de headshot, né? Que é muito massa, assim. Um conceito de que tiro na cabeça mata. Sabe? Então esse é um jeito de você pegar um inimigo que é difícil e deixar ele um pouco mais aceitável dentro do jogo. Né? A ideia é de que os inimigos eles morrem com um golpe só, porque afinal de contas você projetou eles para ter esse equilíbrio. Ó. Então assim, o que é a minha sugestão aqui agora? Se eu tenho essas etapas aqui, ó, como estratégia de produção para um ciclo, é legal que vocês confiram nos ciclos de vocês se vocês têm essas etapas, se essas coisas estão acontecendo.
que isso pode ser importante para outros ciclos, sabe? Um ciclo de apertar uma alavanca, ele pode ter a mesma coisa, sabe? Aonde que o personagem estica, aonde que ele abaixa, né? Então deixa eu criar uma camada nova aqui. Deixa eu desligar isso daqui. E deixa eu criar mais uma camada aqui. Vou selecionar ela. E eu vou redesenhar esse bonequinho aqui na minha pose inicial. Ou seja, todos os ciclos que eu for criar, eles vão nascer dessa pose básica aqui, né? Isso aqui é minha pose base para tudo, né? Então, deixa eu desligar essas outras camadas que eu fiz aqui. Deixa eu trancar essas daqui para não desenhar nelas. Então, se ele vai apertar uma alavanca, né? Tipo, se ele vai... Deixa eu pensar numa alavanca aqui, ó. Né? Então, o meu personagem ele tem que levar o corpo para... Toda hora eu tô apertando esse D sem querer. Eu esqueço que eu já tô no Greasy Pencil. Eu quero só trocar a cor na real. Aí, beleza. Eu quero que meu personagem ele vá para frente e puxe a alavanca para trás. Ou seja, eu quero que ele chegue num extremo de pegar a alavanca aqui, né? Com uma boa estrutura de apoio aqui. Ou seja, eu quero que ele faça essa curva para voltar para cá, né? Ou seja, eu quero que ele chegue nesse alinhamento para voltar para a pose aqui, né? Então deixa eu desfazer isso aqui. Então aqui talvez, como meu personagem ele já está com as perninhas dobradas, talvez eu já vá direto para, tipo, qual que é o extremo de toque aqui, né? Ou seja, aonde que está a minha pose de pegar a alavanca, né? Opa. Eu desliguei meu Oniskin, ou é só pressão minha? Eu desliguei meu Oniskin. Então, eu posso, por exemplo, fazer com que ele está todo esticado, né? Ou seja, eu vou tentar manter o pezinho dele no lugar e tentar fazer essa curva assim, né? Ou não. Deixa eu tentar outra pose aqui, deixa eu ver uma coisa. Quero comprimir ele pra cá. Eu me meto em cada furada. De tanto ter pegou alguma coisa pronta, né? E falar, ah, olha só como é que o cara fez.
Acho que pode ser mais rápido isso aqui. Você não vai querer que o player gaste muito tempo para chegar na alavanca, sabe? Ou seja, isso aqui é o que eu falei, é a minha antecipação da ação de puxar a alavanca, é ele, tipo, já, né, com a alavanca na mão e aqui provavelmente o extremo da pose vai ser ele, vai ser a alavanca para cá e a curva dele invertida, né? Ou seja, ele fez a força, para o outro lado. Eu vou puxar mais ele. Deixa eu apagar isso aqui. Vou puxar mais. Cara, o overlapping da verdade, o overlapping da alavanca pode ser só o corpo dele vindo mais. Talvez a alavanca não venha. Talvez o corpo dele é que continue, apesar da alavanca ter parado. Então, eu quero inverter, na verdade, o pé dele. Eu acho que eu quero fazer ele levando o corpo dele todo pro lado. Vamos fazer assim. Vamos fazer ele super esticado. E deixa eu apagar essas pernas. Eu quero exagerar ele, sabe? Eu quero que ele tenha uma força extrema aqui, ó. E aí, o que acontece no overlapping dele é que o overlapping é ele indo mais do que o corpo precisa, né? Ou seja, na real, eu quero que o movimento final da alavanca, né? Ou seja, que a pose final da alavanca seja já uma coisa um pouco mais relaxada, tipo, a noção de que ele conseguiu puxar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer um serviço pra mim aqui, ó. Só porque eu quero manter a. Aqui, ó. Cara, é inacreditável que isso vai dar certo. Aqui tem um negócio que eu acho importante falar no meio do caminho pra cá, ó. O meio do caminho para um movimento desses aqui, ó,
como eu falei, o tronco vem primeiro. Então, se o personagem ele tá levantando o tronco e levando isso pra cá, cara, em desenho animado a gente consegue fazer o que às vezes é difícil fazer pro 3D, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Isso aqui é o tanto que a alavanca mexe. Na metade do caminho, a alavanca ainda está aqui, ó, tentando sair do lugar. Então minha alavanca ela vai estar muito para cá na hora que o personagem estiver puxando para cá. Então, isso vai fazer com que parte do corpo do personagem, que parte do corpo do personagem fique muito esticado para trás, né? Ou seja, como se tipo assim, o quadril dele tivesse já chegando lá, entendeu? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ele vai arrastar um pouquinho o pé. Ele vai arrastar um pouquinho o pé. Eu vou comprimir ele aqui um pouco. Para dar uma resistência na alavanca. Então, assim, já passou mais da metade do tempo aqui, ó, e a alavanca ainda está bem para cá. Isso vai dar força, vai dar peso pro objeto, né? Então, você vê que a alavanca ela não vem fácil. E isso vale para, por exemplo, as armas que vocês estão usando, para os os objetos que vocês estão animando, vocês pensarem nesse atraso, assim, sabe? Nessa coisa do objeto tentar ficar lá no volume que ele tem, né? Então, isso aqui dá um super peso pro personagem, né? E pra alavanca também. Nem todas as coisas precisam ter o mesmo tempo, obviamente. Aqui ele volta pra pose e a alavanca também, né? Só que eu não quero que a alavanca volte, não. Vamos deixar a alavanca no lugarzinho dela aqui. Tá vendo? Que é isso que eu tô fazendo aqui, ó, gente? Que é isso que eu tô fazendo aqui, ó? É, esse processo que eu tô fazendo, ele tem nome, tá? Isso que eu tô fazendo tem nome, tá? É, no livro do Richard Williams, é, o Animator Survival Kit, ele descreve isso de um jeito que eu gosto, assim, ele descreve isso de um jeito que eu acho massa. Que é assim, a primeira coisa que eu estou fazendo, essa primeira etapa que eu estou desenhando, é o que ele chama de keyframe. Então, essas primeiras poses que eu estou fazendo, né, eu vou apagar aqui. É, quero apagar, na verdade, essa daqui. Ó. Deixa
Tipo assim, essas poses aqui, ó, o personagem tá no lugar dele, ele encosta na alavanca, ele puxa a alavanca, ele acomoda, ele volta pro lugar, tá? Esses são os keys. Ou seja, esses são os verdadeiros keyframes. Esses aqui são os que eu peço para vocês gravarem no personagem inteiro, né? Então, nesses aqui é que eu peço para vocês usarem aquele whole character na hora de gravar, para ter a fileira inteira de keyframe preservada, tá? Esses aqui que afetam uma parte do modelo, definindo qual que é a natureza dele, ou seja, quando eu venho e faço essa pose aqui, ó, que é uma pose que me explica como que o movimento acontece, ele chama de breakdown. Ou seja, é uma pose que ela serve para eu entender a trajetória e aonde que essa trajetória ela é quebrada mesmo, onde ela tem detalhes específicos que pertencem a ela. Ou seja, não adianta eu só fazer o meio do caminho. Ou seja, se eu fizer só a metade do caminho aqui, se eu fizer a cabeça do personagem no meio do caminho com a antena em pé, eu vou perder o follow, e eu vou perder o arco, e eu vou perder o peso. E é o que o computador faz, na verdade. O computador ele não entende o que é um breakdown. Ele não sabe que naquele momento da pose eu quero um detalhe específico para gerar peso. Então, depois dos keys, eu venho fazendo os breakdowns. E só depois dos breakdowns é que o computador vem fazer o intermeio, né? Que no nosso caso é a interpolação, né? Então é como se eu tivesse um número de poses aqui, depois eu tivesse um número de poses aqui para chegar no meu resultado final. Se eu não fizer, por exemplo, esse overlapping aqui, ó, o computador ele vai voltar para a pose final de uma vez só e o movimento vai ficar molengo, vai ficar sem força. Então eu preciso desse overlapping para marcar a pose visualmente, tá? Eu preciso dessa marcação. Então assim, eu peço que vocês deem uma revisada nos modelos que vocês têm, nas animações que vocês têm, levando em conta isso que foi dito aqui, tá? Ou seja, essas observações que foram ditas aqui. Vai valer para pulo, vai valer para começar uma conversa, um diálogo, né? Vai valer para morte, hit, sabe? Quase todas as coisas vocês podem mais ou menos seguir essa lógica que dá certo. Que tipo, a coisa ela funciona. Assim. Eu acho que isso tem uma cara mais de macete do que de regra, sabe? Uma cara mais de pensar de forma macetosa assim, o trabalho. Cara, aquela coisa da curva, o que acontece? É, como o computador, ele automaticamente, mesmo que eu faça um breakdown, sabe? Ou seja, eu tenho um personagem aqui, né? E eu fiz um breakdown de follow para ele. E mesmo com breakdown, o computador ele pode calcular alguma coisa aqui no meio do caminho que não condiz com o que eu quero. Então talvez até para ajustar mesmo o time, eu vou ter que ir lá e falar, não, computador, põe um pouco mais para cá essa interpolação. Então aquilo ainda tem chance de mexer com aquelas curvas para ajustar os intermeios, né? Mesmo que você faça os breakdowns, fazer os breakdowns não é garantia que você não vai mexer na curva, né? Você não vai mexer no gráfico.
O ideal é que o seu breakdown seja bastante. Ou seja, na hora que você faz o breakdown, você olha, o movimento está lindo, você não tem que ir na curva, porque ela é muito trabalhosa. Mas talvez mesmo com aquilo você tenha que ir lá. Então aquela curva ela é útil às vezes, porque a conta do computador ela é muito automática. Ela é muito automática. O que aquela curva faz, que é muito legal para animação e que é chato de fazer e que é automático, são as trepidações. Isso aí é muito legal, fazer trepidação, tremedeira, né, valor aleatório, ela é fantástica. Dá pra fazer isso direto com ela, mas tipo assim, corre o risco de você ter que usar ela independente do breakdown. Outra situação onde a gente usa ela é movimento mecânico. Tudo que é maquinário, você precisa de uma curva mais limpa. Então, às vezes, você vai lá porque você tem que polir aquelas curvas e você tem que fazer o breakdown já direto na curva para ficar uma curva bonitinha de animação. Então, tudo que é mecânico, que é maquinário, que é equipamento, tem a tendência de a gente fazer o breakdown pela curva. Pela curva. Acontece demais. Né? Você, uma coisa que rola demais, eu acho que eu não vou ter um exemplo para isso. Acho que eu não vou ter um exemplo para isso. Vou tentar achar aqui um modelo explicar isso, porque isso é levemente importante para o que a gente está fazendo. Então, deixa eu ver se eu acho aqui um modelo. Quero backup, talvez aqui. Tá, acho que isso aqui. Deixa eu apagar esses caras aqui, ó. Deixa eu pegar esse modelo aqui, ó. Tem uma coisa para coisa, tem um detalhe para coisas mecânicas. É, fazer a roda girando, fazer a roda girando com o rig. Às vezes eu vou fazer a roda girando e ela não vai funcionar do jeito que eu estava esperando. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho um transform aqui. Deixa eu ver do Boni. Tá. Então aqui, ó, eu vou colocar um keyframe de rotação. E vou criar no meu Adobe Sheet 100 frames. O final dessa rotação. O final dessa rotação aqui, ó. É zero, sabe? Tipo, não, né? Ou seja, eu tô crescendo meu valor aqui, ó. Eu vou apertar I aqui na rotação. Não foi, né? Então vamos lá. Vamos criar o breakdown aqui. Um breakdown aqui. Um breakdown aqui. E vamos usar essa pose aqui para fazer o retorno. Então, tá vendo?
Então tá, então isso aqui não deu certo. Vamos fazer a pose a gente mesmo. Vamos pegar aqui, ó, e vamos rotacionar. Agora, eu não sei se vocês conseguem perceber, eu vou acelerar um pouquinho esse tempo. Eu vou colocar 25 para cada keyframe. Vamos ver se vocês conseguem perceber que a roda desacelera no meio do caminho. Tipo, a roda ela desacelera no meio do caminho, ela não flui. É, se eu for no editor gráfico dela e olhar como é que está o gráfico disso aqui, ó, o gráfico tá todo zoado, todo com Bezier. Então, pois é, mas mesmo que se eu fizer ela linear aqui, ó, mesmo se eu fizer ela linear, ele ainda vai fazer, ó, tá linear, tá vendo? Ainda tem um pedaço que é mais desacelerado que o outro. Então, não dá para tratar esse negócio que é mecânico do mesmo jeito que eu trato o personagem. Eu tenho que tratar ele diferente. Então, você tem uma ideia? Começa com o tipo de rotação que eu tenho aqui, ó. Eu tenho que começar a tratar pelo tipo de rotação. Ou seja, eu tenho que pegar o Bonnie e antes de animar, já falar com ele que ele não usa 4 coordenadas de rotação. Que ele não usa 4 coordenadas de rotação. Que ele usa só 3. Ele não precisa de uma quarta. E aqui, ó, eu vou criar um keyframe de rotação. Vou lá no meu frame 100. Vou pegar a minha rotação aqui, ela é a rotação em X, tá vendo? 360. E agora eu vou pedir linear. Eu vou pedir para ele mostrar tudo aqui, ó, um view all, né? View all. Ou seja, para eu conseguir esse movimento limpo aqui, ó, eu tive que ter um controle da curva todo meu, assim. Deixa eu terminar aqui o negócio em 99. Então, assim, coisas mecânicas, com frequência você tem que fazer um tratamento especial para coisa, para funcionar. Que é diferente das coisas orgânicas. Então, assim, tem chance, por exemplo, do breakdown de um carro eu fazer direto na curva. Eu falar, não, aqui você vai mudar essa velocidade. Né? Então, existe essa possibilidade da gente ter uma situação onde o breakdown ele é resolvido no gráfico. Tá? A gente não quer, é muito trabalho, mas talvez aconteça. Né? Talvez ele seja o que a gente tem para trabalhar. Certo? Ó, então, o conteúdo de hoje foi esse. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Tá? O restante do nosso horário aqui já pode ser para tirar dúvidas, para perguntas. Eu tenho acho que meia hora. Dá até para abrir a pastinha de avaliação de modelo, se vocês quiserem. Nada não mudou de endereço, é a mesma pasta. Você deve estar com ela salva em algum lugar.
Né? Dá até para avaliar alguma coisa aqui. A gente tem tempo e eu já encerrei o que eu tinha que falar dessa parte, certo? Eu vou interromper a gravação do Canvas até ter uma outra dúvida. E vou pausar a gravação do YouTube porque nessa gravação eu quero só a parte teórica da aula. Tá? Então, vocês podem conferir lá no YouTube também que vai ter essa gravação lá.